Amém. Glória a Deus. Agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. E hoje vamos falar sobre um livro que tem vários ditados de sabedoria. Ele é um livro poético. A maioria dos provérbios escritos são atribuídos ao rei Salomão. E este livro ele foi compilado no século X antes de Cristo. Então, este livro ele foi compilado no reinado do rei Ezequias. E hoje a gente vai falar sobre este livro, que ele contém vários ensinamentos, né? Vários ensinamentos sobre a sabedoria, temas como o temor a Deus, temas como condutas morais e éticas. Um livro riquíssimo em sabedoria. E hoje nós iremos conversar sobre este livro, especificamente sobre o capítulo 8. E antes de irmos para a leitura dos versículos aos quais vamos discorrer, dos quais vamos conversar, eu vou fazer uma oração, né, para que Deus possa nos abençoar, para que o Espírito Santo possa agir neste momento, principalmente nos corações daqueles que ainda não conhecem a Jesus, precisam muito dele. Então, Senhor meu Deus, eu lhe peço que eu seja tua boca, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor a conduzir a este culto, Pai. Que teu Espírito Santo venha descer nos corações de todos aqueles que estão participando, Pai. Que o Espírito Santo venha ministrar através desta palavra, venha ministrar sobre o sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Que o Espírito Santo venha falar com cada uma das pessoas que aqui estão presentes, Pai, que venham quebrantar esses corações, Pai. Que o Espírito Santo possa ministrar e pregar aos corações dessas pessoas sobre o teu amor, sobre a tua justiça, sobre o teu juízo, e que todos que aqui estão, e aqueles principalmente que ainda não ouviram ou não conhecem sobre Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo possa ministrar e que eles possam conhecer, Pai, o amor que o Senhor tem por nós, o quanto o Senhor nos amou, porque a tua própria palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho em sacrifício por nós, para quebrar uma antiga aliança, na qual antes vivíamos no pecado, na qual antes éramos filhos da ira, Pai. Mas por meio do teu Filho Jesus Cristo, hoje tivemos a oportunidade de sermos salvos, de termos acesso direto ao Senhor, Pai. Eu lhe peço que o Senhor tenha também compaixão e misericórdia de todos aqueles que possam, por ignorância, Pai, querer atrapalhar este culto, Senhor. Que o Senhor venha compreendê-los, que o Senhor venha dar a oportunidade para que eles te conheçam, que o Senhor venha se revelar a todas essas pessoas, Pai, sejam neste versículo, ou melhor, nestes versículos, ou através das orações aqui feitas, Pai. E clamamos, Senhor, porque somente Jesus é que é a sabedoria e é quem traz a paz para o nosso coração, a paz que excede todo o entendimento. E é somente Ele que pode sarar as nossas feridas, sarar as nossas mágoas e nos fortalecer para que possamos viver as provações pelas quais passamos neste mundo. É Ele que é a nossa força, que é o pão da vida, que é o nosso Salvador, que por amor a toda a humanidade morreu em um sacrifício de cruz, para que hoje as nossas dívidas sejam pagas, as dívidas, ou seja, os nossos pecados, porque sim, somos pecadores, somos descendentes de Adão, mas Jesus nos redime, Jesus
nos dá uma nova vida. Jesus nos dá esperança. Então eu lhe peço, Pai, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, que assim como eu, que um dia, Pai, fui uma improvável, que jamais me imaginava estar nos teus caminhos, que estive enlameada no pecado, que estive longe do Senhor, que fui rebelde com o Senhor, Pai, nesse dia. Mas o Senhor, podendo me condenar, tendo a possibilidade de me deixar morrer eternamente, através do teu Filho Jesus, ó Pai, o Senhor me trouxe a vida, o Senhor me resgatou do pecado, o Senhor me resgatou dessa lama, me libertou da escravidão, pagou por mim preço de sangue, através do teu Filho Jesus. Assim lhe peço, Pai, por todos aqueles que estão aqui, ou por todos aqueles que irão assistir, que ainda não conhecem Jesus, Pai, que eles possam ter essa oportunidade, que o Senhor se revele nos corações de cada um deles, ó Pai. Eu lhe rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ler agora os versículos 35 e 36 de Provérbios, do capítulo 8, que se trata da sabedoria. Então, ele diz assim: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, este capítulo 8, inclusive eu recomendo vocês a lerem. Eu sei que o livro de Provérbios, por ser um livro poético, e ser um livro que não tem uma história específica, né, mas sim vários ditados curtos, repletos de sabedorias que nos ajudam na nossa caminhada com Deus. Eles têm um principal foco na sabedoria. Eu recomendo com que vocês conheçam esse livro, com que vocês possam ler este capítulo, né, que trata da sabedoria. Inclusive, esse versículo 35 é referente a quem ama a sabedoria, e o versículo 36, ao qual eu acabei de ler, ele se trata, né, é o preço que paga aqueles que rejeitam a sabedoria, que é a sabedoria do alto, não a sabedoria dos homens, mas é a sabedoria daquele que é soberano, daquele que tem bons pensamentos, que tem pensamentos de bem e não de mal para toda a humanidade, daquele que é, que era, que sempre foi e vive eternamente, que nos criou e tem um plano perfeito de vida para cada um de nós. Então, este livro, como eu estava comentando, ele foi escrito pelo rei Salomão, a maioria dos ditados, e o rei Salomão, ele foi um rei muito sábio. Ele é o rei da linhagem de Davi, ele é o terceiro rei de Israel. E em um certo momento, após o falecimento de seu pai, Davi, isso vocês podem verificar essa história que eu vou contar no primeiro livro de Reis, onde vai se contar sobre Salomão, sobre sua trajetória, sobre o seu reinado e o reinado dos demais reis que o sucederam. Então, este capítulo, este rei, quando seu pai morreu, ele era jovem. E uma vez em sonho, Deus lhe perguntou, né, qual que era o maior desejo, que ele daria tudo o que ele pedisse. E Salomão, ele pediu a Deus que ele não queria nenhuma riqueza, mas que ele queria um coração com discernimento para poder reinar, né, para poder conduzir aquele povo. E Deus assim fez. Ele disse: como você não me pediu nenhuma riqueza, como você não me pediu a morte dos seus inimigos,
né? Como você não me pediu nenhum bem material, mas sim sabedoria, eu te darei a sabedoria, você será um homem mais sábio, não haverá homem mais sábio que você, né, como rei de todo Israel, e também não haverá homem mais próspero que você. E realmente, o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Foi um reinado onde ele fez muitas benfeitorias, foi um reinado que poderíamos chamar até mesmo de idade de ouro de Israel, né? Na era de ouro. E é muito interessante, né? Ele, inclusive, até um dado tempo de sua vida, ele buscava a Deus, ele orava a Deus, né? Conforme o seu pai o havia recomendado. Porque Davi, ele foi um homem também muito temente a Deus. Inclusive, vocês podem verificar a respeito do reinado de Davi através dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Vocês podem conhecer um pouco mais da história, conhecer um pouco mais da história do povo de Israel, né, que é um povo abençoado por Deus, né? Deus, o Deus de Israel, também hoje é nosso Deus, né? Que Deus de nós que somos gentios. E Salomão, ele escreveu esses vários ditados, né? Como esses vários provérbios, como eu tinha comentado, né? E dentre eles, o capítulo 8, que fala muito sobre a sabedoria, né? E este capítulo, explicando um pouquinho, ele vem contrapor o capítulo 7, em que ele fala sobre a mulher adúltera, que a casa dela é um caminho para a sepultura, onde ele conta a história de um jovem insensato que seguia uma mulher adúltera que o convidou, né, para que eles pudessem, né, viver, né, os prazeres ali da carne, dizendo que o marido estava fora, e ele, insensato, foi para casa desta mulher. E a sabedoria também, no capítulo 8, ela é retratada como uma mulher, né, mas que chama pelas pessoas nas portas das cidades, nos lugares públicos, diferente do pecado, que chama as pessoas de maneira secreta. E é muito importante a gente pensar também sobre o significado de sabedoria, que eu verifiquei aqui no dicionário Michaelis. 2 definições. Uma, qualidade ou característica de quem é sábio. E 2, acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos. Aqui neste caso, deste livro, ela não representa apenas o conhecimento através desses versículos, mas ela representa também a habilidade de viver de forma justa e alinhada à vontade de Deus. Ela é uma figura que transcende o humano. Inclusive, em parte deste capítulo, Salomão escreve, né, de que a sabedoria ela estava com Deus. Antes do firmamento da terra ser criado, antes da criação dos abismos, antes de tudo surgir, né, era conselheira de Deus, estava com Deus. E é interessante porque a gente verifica um paralelo com o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, que ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Este verbo que veio, né, ou como que era a palavra, ele fala, é de Jesus Cristo, que esvaziou-se de toda a glória para vir aqui como homem e Deus ao mesmo tempo, né, porque ele não deixou de ser Deus, ele apenas esvaziou-se de toda a glória e sentiu frio, fome, sentiu dores, né, teve os mesmos sentimentos humanos que a gente teve, porém, ele jamais deixou de ser santo. Também foi tentado, como muitas vezes a gente é tentado. A gente é tentado a fazer coisas ruins,
mas ele resistiu e nos mostrou que, assim como ele resistiu, a gente também tem essa possibilidade. Se eu não me engano, a tentação de Jesus está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mas é interessante vocês conhecerem também, né? E como ele combateu utilizando as Escrituras. E é muito interessante a gente pensar, porque a sabedoria, ela é Jesus, principalmente pensando no versículo 35, porque que diz que todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Ou seja, quem encontra Jesus, encontra a vida, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, porque foi ele que após a sua morte aconteceu que o véu do templo que separava o Santo dos Santos, uma parte que era o Santo dos Santos, onde os sacerdotes entravam para oferecer os sacrifícios, para conversar com Deus, para interceder pelas pessoas, esse véu se rasgou de alto a baixo com a morte de Jesus. E com isso, houve também a ressurreição dos santos, isso é bem descrito no Evangelho de João. E após 3 dias, Jesus ressurge, ele ressuscita, ele aparece em corpo glorioso. Inclusive, quem o vê primeiro são as mulheres, né? É Maria Madalena. E é muito interessante, embora não seja o tema dessa pregação, mas é muito importante a gente entender que Jesus também valorizava bastante e valoriza bastante as mulheres. Porque as mulheres, elas também contribuíam, né, financeiramente para a obra de Deus, mas a partir do momento que se lançou os fundamentos da igreja, né, com a ressurreição de Jesus, e depois que ele subiu aos céus, porque ele sobe aos céus, mulheres também contribuíram muito para que o evangelho avançasse. Mulheres também pregaram a outras mulheres. Creio eu que também pregaram a homens, né? A história não comenta muito a respeito, mas inclusive até tem uma historiadora que ela fala sobre o trabalho das mulheres na igreja. Eu recomendo, inclusive até eu quero ler, que é a Ruth Salviano. Ela é professora, doutora. Mas, enfim, voltando ao que eu estava comentando, todo mundo é apto para a obra de Deus. Homens e mulheres se complementam. Homens e mulheres, assim como Deus os criou para serem aliados, assim foram feitos para que o sejam na obra de Deus, exercendo as suas funções, os seus ministérios. Porque todos aqueles que vêm a Jesus por meio de Deus jamais são rejeitados. De maneira alguma são rejeitados. E voltando ao versículo 35, como eu estava falando, quem encontra Jesus, quem aceita o sacrifício de Jesus, encontra a vida eterna. Quem crê que ele morreu por nós, em favor de nós, quem crê neste sacrifício, nesta aliança de sangue que foi estabelecida, quem crê na salvação por meio de Jesus, é salvo e passa a ter a vida eterna. Porém, aquele que se afasta, aquele que o rejeita, a si mesmo se agride, ou seja, se condena, é levado pela sua própria concupiscência, pelas suas próprias ações ao abismo. Porque quando a gente não tem Jesus, nós andamos perdidos, nós andamos sem rumo, fazemos aquilo que dá na nossa cabeça, somos até mesmo impulsivos e sofremos as consequências dos nossos atos. Sofremos as consequências em forma também de correção, né? E ele assim diz, né? Que todos os que me odeiam amam a morte, né? Ou seja, Cristo, ele é vida.
A ausência dele é a morte. E quando não temos, estamos mortos. Mas a partir do momento que ele vem a nós, que nós o aceitamos como nosso Salvador, que nós compreendemos, através da ministração do Espírito Santo, o valor do sacrifício que ele fez por nós, o valor que teve aquele momento em que ele agonizou na cruz, o valor que teve aquele momento em que ele foi açoitado, em que ele foi humilhado, ridicularizado, cuspido, antes de ser desnudado e ser crucificado, e sofrer, e levar sobre si, um homem justo, o peso das nossas transgressões, da nossa culpa, de tudo aquilo que a gente fez, levar as nossas enfermidades. Quando a gente entende que Deus, mesmo, né, após o homem ter se corrompido, a gente vê isso em Gênesis 3, quando come do fruto do conhecimento do bem e do mal, né, induzido pela serpente, tanto Eva quanto Adão, e não se arrependem, mas culpam um ao outro, e por isso saem do paraíso, são expulsos do Éden, ou melhor, né, são expulsos do jardim do Éden, perdão, se afastam de Deus pelo pecado. Ele promete a vinda do Salvador. Ele poderia ter deixado a humanidade de lado, poderia ter dito que se lasque, vocês pecaram contra mim, agora vocês não vão ter mais vida, vão ser aniquilados, vão voltar ao pó e não terão mais a chance de vir para mim. Ele poderia ter destruído e ele teria direito. E seria justo. Ou, ainda mais, ele poderia fazer com que cada um de nós, ao invés de termos essa oportunidade do sacrifício por meio de Cristo, para que a gente fosse rendidos a ele, ele poderia fazer com que nós morrêssemos, cada um, pela morte de cruz, a redenção. O pior, ele poderia nos deixar sem nos dar a mínima oportunidade de sermos salvos, sermos atormentados por toda a eternidade no inferno, sem chance de ter a oportunidade de estar na presença dele e ter a paz que a presença de Deus traz. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter somente executado o juízo, mas não, ele não o fez. Ele enviou seu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, sofreu o que merecíamos sofrer, para que pudéssemos, através da morte dele, através do sacrifício dele, termos a oportunidade de viver eternamente, temos a oportunidade de sermos cobertos e justificados pelo sangue dele, o Cordeiro imolado, o único, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Porque antes desse sacrifício, os sacerdotes, eles sacrificavam cordeiros, sacrificavam bodes para a remissão dos pecados dos judeus. Cada um precisava levar um animal em sacrifício, em oferta em sacrifício. Mas Jesus, ele foi o sacrifício perfeito por todos, pela geração passada, pela geração atual e pela geração que há de vir, pela geração futura. Quem daria o seu próprio filho para morrer pela humanidade, para morrer por alguma outra pessoa? Quem teria essa coragem? Quem teria tanto amor assim por alguém? Ou melhor, pela humanidade? Amor por pessoas que não merecem ser amadas, né? Pelo nosso julgamento, né? Que a gente considera pelo nosso julgamento que não merecem ser amadas. Quem faria isso? Quem daria seu próprio filho para morrer por aquelas pessoas que cometem os crimes mais hediondos, por aquelas pessoas que são rebeldes, por aquelas pessoas que não reconhecem? Quem? Ninguém. Um único que amou, sem com que nós merecêssemos o amor dele. E assim o fez.
foi Deus de Israel, o único. Ele enviou seu Filho para que nós tivéssemos a chance de sermos salvos, para que nós tivéssemos a chance de sermos adotados também como filhos do Deus vivo. Ele o fez, mesmo às vezes a gente sendo tão rebelde contra ele, mesmo muitos não acreditando nele, mesmo muitos zombando de Jesus, que foi inclusive o que fizeram. Jesus foi zombado. Mas sabe o que é mais interessante dessa história? O mais interessante é que a grandeza de Jesus era tamanha, mas tamanha, que ele não xingou os soldados. Ele não xingou quem o cuspiu. Ele não xingou quem o bateu. Ele não xingou aqueles que o humilharam. E nem xingou aqueles que o condenaram. Mas ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele não reagiu, morreu. Mas no terceiro dia, ressuscitou. E hoje, nós temos essa oportunidade de termos a vida eterna, aceitando a sabedoria dele, aceitando a sabedoria de Deus, a sabedoria que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Portanto, eu convido vocês, podem fazer em pensamento, não precisa ativar o microfone, senão vai dar muita microfonia. Mas aqueles que estão aqui e que têm o desejo de conhecer mais de Cristo, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, peça a Deus para que ele se revele. Comece a construir um relacionamento com Deus. Pede para que ele se mostre a você, ele se mostra. Aqueles que têm sinceridade, aqueles que têm o desejo de conhecê-lo, ele se mostra, ele se revela. Mas eu vou fazer uma oração. E para você também que estará assistindo este culto online, também poderá fazer essa oração. Então, vamos orar. Podem repetir em pensamento. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e revela-se a mim para que eu possa te conhecer mais e mais. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, mas agradeço primeiramente a Deus e ao Espírito Santo, porque se não fosse pelo Espírito Santo, nós estaríamos aqui reunidos hoje. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada.